E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. Ok. Isaías 49, verso 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém? Vamos orar mais uma vez. Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo que nós compartilhamos até esse momento, pelo Dia das Mães, e pela sua palavra que agora nós estaremos lendo e meditando, Pai. Que teu Espírito possa estar me usando para ministrar esta palavra e agindo na mente e no coração dos teus filhos, para que ela faça efeito e morada e transformações necessárias, ó Pai, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como nós lemos aqui, irmãos, haverá mãe que possa esquecer do seu bebê ainda que mama e não ter compaixão dele? Contudo, ainda que essa mãe viesse a se esquecer, Deus diz que jamais se esqueceria de nós. E esse trecho demonstra como Deus acredita na capacidade de uma mãe amar os seus filhos. Nós estamos comemorando hoje o Dia das Mães. Eu quero aproveitar para a gente poder meditar algumas coisas nessa situação que nós estamos vivendo. Porque nós sabemos que muitas mães, elas não merecem ou não são dignas de serem chamadas de mães. Muitas delas por abortarem os seus filhos, outras por assassinarem os seus filhos, e algumas outras ainda por jogarem esses seus filhos em latas de lixo. Sabemos também que há aquelas mães que impõem sobre os seus filhos certas torturas, castigos extremos, sofrimento e abandono. Isso sem falar ainda naquelas outras mães que, de certa forma, elas, pelo seu comportamento pecaminoso, elas desonram seus filhos, quando elas agem através da prostituição ou são usuárias de drogas. Na Bíblia nós encontramos vários exemplos de mães, das quais nós podemos encontrar também nos nossos dias de hoje. Eu não vou falar sobre todas elas, mas eu trouxe algumas aqui somente para mencionar e ilustrar os exemplos de mães que nós podemos encontrar. Nós temos na Bíblia exemplos de mães negativos e positivos. Eu trouxe duas mães com exemplos negativos para que nós possamos conhecer. A primeira dela é Agar, que era uma mãe displicente. Hoje, em nossos dias, nós também encontramos mães com essas mesmas características. A outra também que serve como um exemplo negativo na Bíblia é Rebeca, que foi uma mãe parcial. E na nossa sociedade nós encontramos vários tipos de mãe desse tipo. Exemplos positivos na Bíblia nós encontramos algumas. A primeira delas é Eva, que é a mãe da humanidade. A outra é Sara, que é considerado o símbolo da fé. Jocobete, que podemos ver como um tipo de mãe que cria o seu filho, embora ela mesma fosse a mãe do garoto. Era uma mãe adotiva, mas era também a sua própria mãe. Ana, que é o tipo de mãe que suplicava pelos seus filhos. Rispa, que é considerada na Bíblia a mãe modelo. E Maria, que nós ouvimos aqui pelo irmão que estava aqui na frente falando. Maria, que é o tipo de mãe agraciada e ao mesmo tempo sofredora, aquela que Lucas disse que ela via, ouvia e ia guardando tudo no coração. E eu começo a pensar
Como é um coração de mãe? O que se passa no coração de mãe? Quais são suas dúvidas? Quais são as suas angústias? Quais são as suas dores? Quais são os seus medos? Nós vivemos um tempo em que os filhos, com atitudes bem diferentes daquelas das quais, quando eu era criança, e creio que muitos aqui também, que eram obedientes a seus pais e diziam sim quando eles pediam. E hoje nós vivemos numa sociedade em cuja os filhos não obedecem tanto mais os seus pais, que acham que os pais são ignorantes e que eles sabem mais, e por isso a atitude que eles seguem e querem seguir são as melhores, e por isso eles vão adiante. Conforme a nossa irmã Márcia disse aqui na frente, eu também não tenho a minha mãe. E para mim, confesso que foi um tanto difícil quando eu estava preparando isso aqui, porque eu me recordei várias vezes de situações, e inclusive eu trouxe uma letra de uma canção, da qual eu presenteei ela uma vez numa coletânea de discos, e essa música fazia parte dessa coletânea de músicas. É uma música chamada Mãe, de um conjunto não cristão chamado The Fevers. Talvez alguns aqui conheçam. A letra da música diz o seguinte: Mãe, a vida foi você quem me deu, e a cartilha me fez entender tudo o que eu sou, o que eu tenho e o que eu sei. Mãe, eu devo a você. Mãe, eu juro que não esqueci de tudo aquilo que você me ensinou. Eu agradeço pelo bem que me quer. Mãe, eu adoro você. Mãe, eu vivo pedindo a Deus que esteja sempre ao meu lado, lhe cubra de bênção iluminando o seu lar, que um dia tão triste eu deixei. Mãe, eu me lembro quando eu parti, dos seus olhinhos vi uma lágrima cair. Se você quiser me ver e se a saudade apertar, mãe, eu estarei aqui. Eu não tenho minha mãe, da mesma forma como a Miriam também não. No ano em que nós casamos, foi o ano em que tanto eu como a Miriam perdemos as nossas mães. A Miriam, a mãe dela, faleceu primeiro em julho de 1993, com 49 anos. Eu perdi a minha alguns meses depois, em dezembro de 1993, com 57 anos. Dois anos depois, a Miriam foi mãe pela primeira vez, e dessa vez nós tivemos gêmeos e nasceram natimortos em 1995. Todos nós temos histórias que podemos contar de mães que foram boas, outras que nem tantos, mas nessa pandemia eu trouxe dados que eu andei pesquisando na internet para poder ler para vocês. Com essa pandemia nós temos tantos filhos que perderam suas mães, como também mães que perderam seus filhos. E eu quero mais enfatizar a questão dos filhos. Na matéria em que eu pesquisei, diz o seguinte: órfãos da pandemia, crianças que perderam os pais para o Covid-19. Histórias de crianças órfãs de pai e ou de mãe evidenciam um dos impactos da pandemia em nosso país, sujeitando a infância a mais vulnerabilidades. Até agora, mais de 3 milhões de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus no Brasil. Dessas, 360 mil não voltaram para casa. Entre as vítimas estão pais e mães que deixaram precocemente seus filhos. Com a ausência será vivenciada por essas crianças que dependem de seus responsáveis e de repente se encontram desamparadas. Ainda que não sejam a população que mais morre por causa do vírus, crianças e adolescentes brasileiros se tornam vítimas indiretas dessa crise descontrolada. Além das perspectivas de futuro alteradas, terão de atravessar muito cedo o luto, sendo obrigadas a conhecer as dimensões da falta
sem muitas vezes atinar para o que de fato está acontecendo. Os efeitos da solidão ainda podem incluir sentimentos de perda, privação e não pertencimento. Sentir-se excluído, mesmo que essa exclusão seja autoprovocada, pode gerar sentimentos de forte dor emocional. É o que nós vamos encontrar não só na sociedade, como também dentro de nossas igrejas. Porque também dentro de nossas igrejas nós temos pais que se foram, mães que se foram, filhos que se foram, e essas pessoas sentirão essas faltas. E se essas pessoas não encontrarem na sua fé a força necessária para suportar e enfrentar esse momento de luto, essa forte dor emocional pode sim tomar conta da vida dessas pessoas. E como essa solidão pode afetar a saúde? A solidão ela está fortemente ligada à ansiedade e à depressão, duas situações que afetam a saúde mental das pessoas de diversas maneiras prejudiciais. Essas pessoas perdem a sensação de proteção, de afeto, de segurança e de relacionamentos que são essenciais para os seres humanos viverem felizes. Mas existe uma questão aqui, irmãos, que eu também quero levantar, porque é possível sentir sozinho, mesmo quando você está no meio de tanta gente. É possível você se sentir só, estando junto de seus familiares, estando junto de seus amigos. E aqui nós vemos a importância que a Bíblia dá à questão da comunhão, quando ela diz que como é bom, como é belo, quando os irmãos podem viver juntos em união. Essa unidade, essa união que nós encontramos entre os irmãos, pode nos ajudar a ver, a entender, a passar e a entender João 14:18, quando Jesus diz que não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Porque através da igreja, dos irmãos, da comunhão, nós podemos encontrar o amor de Jesus sendo colocado em prática e fazendo com que vidas possam ser transformadas. Porque a ficar sozinho o tempo todo pode ter impactos terríveis na vida de uma pessoa, como aumentar a chance de ataque cardíaco, derrame, pode também diminuir a expectativa de vida e até mesmo piorar a imunidade. E no momento como esse em que nós estamos vivendo, ter uma imunidade baixa não é uma boa coisa. Então, uma boa oportunidade da igreja mostrar o amor de Jesus é agindo com amor em comunhão. No momento em que nós não podemos nos unir, é um desafio para a igreja. Como unir-se no momento em que se tem que se isolar? Nessa questão também, eu quero trazer um outro tipo de órfão. É aquele órfão de Deus, aquele que se afastou e está longe de Deus. Esse está mais propenso a sentir a solidão, que é o sentimento que surge quando nos sentimos só, quando não precisamos estar literalmente sem a companhia de outro para senti-la, quando ela se manifesta mesmo quando estamos rodeados de pessoas queridas em ambientes movimentados e quando estamos realizando nossos afazeres diários e de repente vem e bate aquela solidão e você se sente só. A ausência de Deus. Não é difícil nós entendermos porque as pessoas hoje em dia estão tão tristes, tão deprimidas, tão ansiosas, tão abatidas, com tanto medo. São órfãos de Deus.
O salmista também experimentou isso. Ele disse: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Embora muitos não confessem, não acreditem, nem mesmo aceitem que isso é o fato delas estarem se sentindo tão só, é a verdade que a Bíblia nos mostra. Elas estão órfãos de Deus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mensagem que a igreja pode dar a todos aqueles órfãos, tanto de seus entes queridos, como aqueles órfãos de Deus. E para que nós possamos ter uma vida regada de fé e de esperança, uma vida espiritual saudável, a busca diária através da oração e da leitura bíblica, ela não é algo opcional. Ler a Bíblia e orar não é uma opção. É uma emergência que nós temos, principalmente nos dias de hoje. Se quisermos permanecer de pé espiritualmente, mesmo sendo bombardeado todos os dias pelo inferno e por todos os tipos de tentações, é imprescindível buscar na fonte eterna que é Jesus Cristo forças para cada dia que nós enfrentamos uma batalha. Ainda que a mãe viesse a se esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus espera, sim, esse amor, conforme nós falamos no início. Ele acredita no amor da mãe, o amor que se doa, que sacrifica. E nós podemos comparar a igreja com essa mãe, que também deve amar e sacrificar-se para cuidar daqueles que são fracos na fé, para aqueles que nesse momento em que nós estamos vivendo estão capengando na sua fé, estão errando os passos. A igreja é a mãe daqueles que aqui entram buscando uma esperança, buscando amor, buscando vida, para encontrar então aquele que é o Pai de todos nós, através do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pense nisso, irmãos. Pense nisso, porque Deus, Ele não irá nos abandonar. Ele não irá nos esquecer de nós. Ele estará sempre presente. Não nos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não fique sozinho. Busque uma comunhão. Busque o seu irmão, para que através dele vocês possam juntos caminhar na fé, um ajudando ao outro. Em nome de Jesus. Amém? Eu acho que o Rolando tem um cântico para apresentar, Rolando. Tem?